Fala, galerinha! Vamos lá. Iniciando aqui mais um módulo, nosso módulo 11. A gente vai falar sobre desigualdade do primeiro grau, ou seja, a gente vai trabalhar um pouquinho com inequações, tá? Vocês já viram inequações, agora a gente vai retomar novamente alguns conceitos, algumas situações aí para a gente estar resolvendo, tá? Então, nessa primeira aula nossa aula 11.1, a gente vai falar sobre intervalos em N, Z, Q e R, ou seja, em naturais, inteiros, racionais e reais. Então, antes da gente dar sequência, da gente explicar aí certinho sobre os intervalos, a gente vai ver primeiro sobre os conjuntos numéricos, tá? Os conjuntos numéricos a gente veio aprendendo aos poucos ao longo dos anos, tá? Alguns a gente nem trabalhou especificamente com eles, nós iremos trabalhar o ano que vem, mas eu vou retomar eles aqui, a definição e cada um deles. Então, conjunto dos números naturais são os números inteiros positivos acrescidos do zero, que é o elemento neutro. Então, os números naturais foram os primeiros números que a gente trabalhou lá atrás, quando a gente aprendeu sobre os números. Então, tá aqui, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ao infinito, ok? Segundo conjunto numérico, são os conjuntos dos números inteiros, que são formados por todos os números inteiros, positivos e negativos, e também o zero. Então, eu tenho o Z, que representa o conjunto dos números inteiros. Então, eu vou ter lá desde o menos infinito, tá, até o infinito, somente números inteiros. Nosso próximo conjunto numérico aí são os números racionais, ou seja, é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Okay? Sendo o A um número inteiro e o B também um número inteiro diferente de zero. Esse asterisco aqui ele elimina o zero. Por que que não pode ser o zero no B? Não existe uma fração com denominador zero. Isso a gente já havia comentado em algumas aulas anteriores, tá? Então, quais são esses números que a gente consegue escrever eles na forma de fração? São os números inteiros, consequentemente, os números naturais, mais os decimais finitos. O que são os decimais finitos? 0,5, 1,2, 0,98, entre outros. E os decimais infinitos periódicos, que são as dízimas periódicas, tá? Então, as nossas dízimas periódicas, 0,333 infinitamente, 1,25, 25, 25 infinitamente, ok? Então, no conjunto dos números racionais, nós temos os números inteiros, tá? E mais os números decimais finitos, e os decimais infinitos periódicos, que são as dízimas periódicas, ok? Aí nós temos o conjunto dos números irracionais, que são os números que vocês ainda não trabalharam, tá? Que é formado por todos os números decimais que não podem ser escritos na forma de fração, ou seja, os decimais infinitos não periódicos. Tá? Eles estão presentes nas raízes quadradas ou raízes não exatas, tá? O número φ e o número aqui que nós temos, que a gente já trabalhou, que é o número π, entre algumas outras situações. Tá? Simbolicamente, a gente vai representar dessa forma, a gente não tem como descrever isso. Então, a gente coloca que os irracionais seriam os reais menos os racionais. Ok? E o nosso conjunto maior, nosso conjunto amplo aí, é o conjunto dos números reais, que ele é representado pela união dos racionais pelos irracionais.
Então, aqui, se a gente fosse colocar isso aqui por meio de um diagrama, a gente teria, lá no início, conjunto dos números naturais, certo? Envolvendo os números naturais, nós temos os números inteiros, que são os naturais mais os seus opostos, que são os números negativos. Envolvendo tudo isso aqui, nós temos os números irracionais. Aqui ao lado, à parte, nós temos os irracionais. E tudo isso aqui junto forma os números reais. Ok? Então, esses são os nossos conjuntos numéricos. Então, agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre o conjunto solução. Conjunto solução a gente já conhece, tá? Eu tenho uma equação lá, eu cheguei que x igual a 3. Conjunto solução é um conjunto onde eu represento a minha resposta, a minha solução, tá? Mas em termos de inequação, a gente vai ter algumas formas diferentes para colocar esse conjunto solução. Eu posso ter a forma enumerada, eu posso ter a forma de sentença e eu posso ter a forma de intervalo. São 3 maneiras distintas que eu tenho para representar o meu conjunto solução. E ainda a gente pode fazer a representação de um conjunto solução na reta real. Então, eu vou abordar um pouquinho cada um deles, exemplificando, e aí, quando a gente tiver uma inequação, fica a critério de vocês. Vocês podem escolher qual o tipo de solução, de conjunto solução que vocês querem adotar aí na resolução de uma inequação. Então, vamos lá. O primeiro é a forma enumerada. A forma enumerada, ele é comum quando a gente fala de conjunto dos números naturais e números inteiros, tá? Por quê? Se fossem os números reais, eu não vou conseguir jamais escrever todos os números que são maiores que 3, por exemplo. Isso é impossível. Agora, quando são os números naturais e os inteiros, aí eu já consigo. Tá? Então, eu posso adotar a forma enumerada quando eu estiver me referindo a um conjunto universo, sendo os números naturais ou os números inteiros. Tá? Por quê? Eu vou enumerar, eu vou colocar cada um dos elementos que eu tenho na minha resposta. Por exemplo, ó, minha resposta, x é menor ou igual a 5. Sendo o conjunto universos naturais, quais são os números naturais que são iguais ou menores que 5? 1, 2, 3, 4 e o 5. 0, né? Desculpa. 1, 2, 3, 4 e o 5. Então, eu consigo escrever todos. Agora, se eu falo em números reais, quais são os números reais menores ou iguais a 5? São infinitos, então eu não vou conseguir numerar, eu não vou conseguir nem colocar uma sequência. Porque no conjunto dos números reais, eu não sei quem é o número, eu não consigo determinar, na verdade. Que número que vem antes do 5? Eu poderia falar que é o 4.9, o 4.99, o 4.99999. Então, é impossível determinar antecessor e sucessor de um número, cogitando aí a hipótese dele ser um número real, tá? Como que eu escreveria isso aqui para os números inteiros? Então, ó, universo dos números inteiros. Então, a solução vai ser desde o menos infinito até chegar ao 5. Lógico, são infinitos números. Eu não vou conseguir colocar todos. Então, o que eu faço? Eu represento aqui com os 3 pontinhos, que existem muitos outros termos à esquerda, e coloco 3 ou 4 termos até chegar no meu ponto final. Então, os números menores que o 5 aí, iguais ou menores que 5, né? 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, tá? Então, a forma enumerada é realmente elencar cada termo que eu tenho que satisfaz a minha desigualdade aqui, a minha solução, ok? Próximo. Forma de sentença. Forma de sentença eu posso escrever para todos os conjuntos universos. Por quê?
eu vou fazer uma escrita. Então, eu tenho aqui, ó, x menor ou igual a 5. Então, lá no conjunto universo para os naturais, eu vou colocar que x pertence aos naturais, tal que x é menor ou igual a 5. Nos inteiros, eu vou colocar que x pertence aos inteiros, tal que x é menor ou igual a 5. Nos racionais, então, o que eu mudo de uma para outra? Eu vou mudando aqui apenas o conjunto numérico que ela faz parte, que tudo vai depender de quem? Do meu conjunto universo. Se o conjunto universo for os naturais, eu uso naturais. Se for racionais, eu uso racionais. Se for reais, eu uso reais. Se for inteiro, eu uso inteiro. E aí eu coloco sempre x pertencendo a um determinado conjunto, tal que aí eu coloco a minha solução. Isso é a forma de sentença. Agora, forma de intervalo. Forma de intervalo, ela é adotada para os conjuntos densos, que no caso seriam os nossos números reais. A gente vai usar uma combinação entre colchetes e números, tá? Que eu vou precisar saber aqui? Então, ó, isso daqui representa um intervalo. Então, é o número inicial e o número final. E aí eu tenho os colchetes delimitando esse meu intervalo. Quando o meu símbolo for maior ou igual, menor ou igual, significa que o número extremo ele está incluso. Aí eu vou colocar os colchetes fechados, como se ele estivesse abraçando o número, ok? Quando for só maior ou menor, significa que ele não está incluso. O último termo ele não está incluso. O que seria isso? Vamos lá. X menor que 4. Se fosse aqui, ó, vamos adotar o conjunto dos números naturais. Quais são os números menores que o 4? 0, 1, 2 e 3. Então, ó, o meu extremo, que é o 4, ele não está incluso. Então, ó, menor. Aí eu teria que usar na representação aqui os colchetes abertos. Vou mostrar depois para vocês. Se eu coloco que x é menor ou igual a 4, eu teria 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ó, o meu extremo ele está incluso. Então, o meu colchete ele seria fechado. Vamos mostrar isso aqui para vocês. Ó. Então, aqui eu tenho uma sentença. Ó. Menos 3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Tá? Então, o x ele é um número que está entre o menos 3 e o 5. Tá? Então, eu vou representar ó, o extremo menor, o extremo maior. Ao lado desse 3, eu tenho menor ou igual. Então, ó, o meu colchete ele está fechado, ele está envolvendo o número. Aqui, antes do 5, eu tenho o menor ou igual. Então, ó, ele está fechado também, porque ele está envolvendo o número. Diferente aqui no segundo exemplo. Ó, menos 3 é menor que x, que é menor que 5. Ou seja, não pode ser 3, negativo, e não pode ser 5. Então, ó, os colchetes eles ficam abertos. Eles ficam de costas para os números. Posso ter sempre 2 fechados, 2 abertos, ou um aberto e um fechado, que é, no caso, esse exemplo aqui. Menos 3 é menor que x, que é menor ou igual a 5. Então, ele pode ser 5, mas ele não pode ser o menos 3. Então, no menos 3 ele está aberto, no 5 ele encontra-se fechado. E aí eu posso ter as sentenças como essa. X maior ou igual a 3. Maior ou igual a 3 eu tenho início, só que eu não vou ter fim. Então, ó, o meu termo inicial é o 3, o termo final vai ser o mais infinito. Como é maior ou igual, pode ser o 3, está fechado. No infinito, sempre vai ser aberto. Outro exemplo, x menor que 2. Então, x menor que 2, eu vou ter todos os termos menores que 2. Então, na verdade, o meu início eu não vou ter, que vai ser quem? Vai ser o menos infinito. Eu vou ter apenas o final, que é o 2. Tá? No infinito, sempre aberto. No 2, é aqui
é menor, então aberto também, tá? Poderia ter x menor ou igual a 0. Então, eu tenho o valor menor possível? Não, menos infinito. Então, aqui, ó, menos infinito. E o último é o 0. Como é menor ou igual, fechado e aqui aberto. Isso era a forma de intervalo. Vamos lá. Representação na reta real. A gente vai usar símbolos. Na verdade, um círculo para indicar bolinha fechada ou bolinha aberta, que indicam o início e o fim do nosso intervalo. Quando a bolinha é fechada, caracteriza que aquele número ele faz parte, ou seja, é quando eu tenho o menor ou igual, maior ou igual, ou o intervalo está fechado, tá? Então, ó, meu intervalo inicia no 3, termina no 5. Aí eu destaco esse intervalo. A bolinha aqui que indica o início e o fim, como eu tenho o símbolo de menor ou igual em ambos, eu fecho elas pintando, preenchendo elas, tá? Quando o símbolo é só maior ou menor, a bolinha vai ficar aberta, tá? Então, sempre vou marcar na reta os meus valores que eu tenho. Quando eu tiver 2, eu marco os 2. Quando eu tiver apenas 1, eu vou marcar apenas um valor, tá? Por quê que é só 1? Porque aqui ele vai ao infinito. Eu não tenho o último termo. Então, aqui, que é x maior ou igual a menos 3, todo número maior ou igual a menos 3, eu não vou conseguir escrever. Ele vai ao infinito. E o menor aqui, 3, ele vai ao menos infinito. Então, quando tem infinitos, não vai ter fim. Tá? Agora, quando eu tenho os dois números, eu vou marcar os dois e eu vou iniciar e finalizar o meu intervalo. Ok? Então, bolinha aberta indica que é menor ou maior. Tá? Bolinha fechada, maior ou igual, menor ou igual. Em termos de intervalo, quando o colchete está fechado ou aberto. Ok? Então, isso são os nossos conjuntos soluções. Vamos desenvolver um exemplo aqui, ó. Então, tá aqui, eu tenho a minha inequação, eu vou resolver ela. Letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar, vou fazer aqui no cantinho para ficar melhor. 2x mais x é maior que menos 15. 2x mais x é 3x maior que menos 15. X maior que menos 15 sobre 3. X é maior que menos 5. Finalizei. Se eu tivesse aqui a solução nos números naturais, tá? Eu poderia fazer de duas formas aqui no caso, né? Eu poderia fazer a solução da forma enumerada. Quais são os números naturais maiores que menos 5? 0, 1, 2, 3, ao infinito. Ou eu poderia usar a forma de sentença. X pertence aos naturais, tal que x é maior que menos 5. Ok? Se fosse o conjunto dos números inteiros, quais são os números inteiros maiores que menos 5? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ao infinito. Ou poderia escrever também na forma de sentença. X pertence aos inteiros, tal que x é maior que menos 5. Se fosse o conjunto dos números racionais, nos números racionais, aí eu tenho que colocar ou na forma de sentença, tá? Que é x pertence aos racionais, tal que x é maior que menos 5, ou na forma de intervalo, maior que menos 5. Então, eu vou ter iniciando o intervalo no menos 5 e terminando lá no mais infinito. No mais infinito é aberto. Aqui eu tenho somente maior, então menos 5 não faz parte. O intervalo também é aberto. E para os números reais, eu poderia responder isso
em forma de sentença, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 5. Na forma de intervalo, do menos 5 ao mais infinito, ou na representação da reta real. Eu vou marcar o número menos 5, maior que ele está aqui para frente, não vai ter fim, certo? E a bolinha é aberta, ok? Então, são meus 4 tipos aí de possíveis soluções que eu poderia colocar aqui, uma em cada conjunto universo. Para os naturais, eu tenho 2 formas. Para os inteiros, eu tenho 2 formas. Para os racionais, eu tenho 2. Para os reais, eu tenho 3 possíveis maneiras, ok? Mais um exemplo. Aqui eu tenho uma inequação com 2 símbolos de desigualdade. Como que eu vou resolver isso? Eu preciso isolar o x. Tá? Tudo que está acompanhando o meu x aqui vai para o outro lado, para ambos os lados, com a operação inversa. Então, esse 2 está dividindo. Ele vai passar multiplicando aqui e multiplicando aqui. Então, eu vou ter menos 6 menor que x mais 3, menor ou igual a 10. Esse 3 ele está somando, ele vai passar subtraindo em ambos os lados. Vai ficar menos 3 menos 6, menor que x, menor ou igual a 10, menos 3. Então, eu vou ter menos 9, menor que x, menor ou igual a 7. Aqui é a minha solução. Aí eu vou colocar lá, é número natural. Quais são os números naturais que existem entre o menos 9 e o 7? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que que o 7 entra? Porque, ó, menor ou igual. Ou eu poderia colocar isso aqui na forma de sentença. X pertence aos naturais, tal que menos 9 menor que x, menor ou igual a 7. Poderia ter o conjunto versus os inteiros. Quais são os números inteiros que estão entre o menos 9 e o 7? Menor, o x ó, é menor que o menos 9. O menos 9 é menor que o x, então o x tem que ser algo maior. Então, eu vou ter ó, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Na forma de sentença, ficaria que x pertence aos inteiros, tal que menos 9 é menor que x, que é menor ou igual a 7. Nos racionais, eu poderia ter a forma de sentença, x pertence aos racionais, tal que menos 9 é menor que x, menor ou igual a 7. Poderia ter na forma de intervalo, inicia-se no 9, termina-se no 7, 9 negativo. Aqui ao lado do 9 é o símbolo de menor, então aberto. E no 7, menor ou igual, fechado. E para os reais, a gente teria a forma de sentença, x pertence aos reais, tal que menos 9 é menor que x, menor ou igual a 7. Poderia ter a forma de intervalo, que vai do menos 9 aberto ao 7 fechado, e ainda poderia ter a reta real, que eu iria marcar o menos 9 e o 7, destacar o intervalo, aí eu vou verificar, no 9 ele é aberto, e no 7 ele é fechado, ok? Galerinha, vocês têm aí diversos tipos de solução, de conjunto de solução, mas quando o exercício for um exercício aberto, tiver uma inequação para você resolver, vocês vão me apresentar apenas um
uma única solução. Aí fica a critério de vocês. A que vocês acharem mais tranquila, que for mais fácil, vocês podem estar usando. Geralmente, a que a gente mais usa é a forma de sentença, mas aí fica a critério de cada um de vocês o que vocês querem estar utilizando. Então, para finalizar essa aula, páginas 65 e 66, TC 33. Bom estudo aí para vocês. Até mais, galera. Valeu!